Olá pessoal, vamos dar sequência aqui à nossa segunda parte do vídeo falando da Venezuela e explicando o que está por trás da crise na Venezuela. Esse vídeo aqui é um vídeo pedido da Bruna Barros, que pediu para eu explicar um pouco a situação que acontece na Venezuela. Tá? A Venezuela é um país da América Latina, é vizinho nosso, vizinho do Brasil. Tem 32 milhões de habitantes na Venezuela. A população da Venezuela hoje é uma população menor do que o estado de São Paulo, do que a população do estado de São Paulo. Só que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Nenhum outro país do mundo tem a quantidade de petróleo que a Venezuela tem. A Venezuela tem muito petróleo, tanto que apoiou durante muitos anos a sua economia no petróleo, antes do petróleo desvalorizar. Então apoiou muito no petróleo, o petróleo desvalorizou, a economia despencou, como eu falei lá no primeiro vídeo. Tá? Então vamos virar um pouco os nossos olhos, vamos tirar os nossos olhos um pouco da América Latina e vamos virar os nossos olhos para os vizinhos do norte da Venezuela, que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm a maior frota de carro do mundo. Ele consome muita gasolina porque tem a maior frota de carro do mundo. Sem contar nos outros derivados do petróleo. Os Estados Unidos é um país extremamente consumista, extremamente consumista. Então eles consomem muitos derivados de petróleo. E os Estados Unidos precisa importar, ele precisa comprar gasolina, precisa comprar petróleo, ele compra os derivados do petróleo de outros países. Então, os Estados Unidos hoje ele compra 60 dos 100 barris que eles usam, ou seja, de 100 barris de petróleo que os Estados Unidos usa, 60 ele compra. E compra da onde? Compra de quem? Ele compra do Oriente Médio. Eles têm um acordo com o Oriente Médio que compra. De que país do Oriente Médio? Olha só. Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos. Então, os Estados Unidos têm um acordo com esses países, eles compram a maior parte, grande parte do petróleo, dos derivados de petróleo desse país. Então, eles têm um acordo com esse país e ali eles conseguem dominar a política econômica e a política naquele país, naqueles lugares. Então, são esse tipo de interesses que está por trás da guerra do Iraque, sabe? A guerra da Síria, a ocupação da Palestina e na Líbia. São esses interesses que estão por trás de todas aquelas guerras que tem lá. Porque se você olhar o Oriente Médio, tem aqueles países ali, né? Olha o mapa ali que você vai ver em volta. Então você vai ver onde que está a Arábia Saudita, onde que está os Emirados Árabes Unidos, onde está o Catar. Esses países são parceiros americanos, porque eles têm interesse em vender petróleo para os Estados Unidos, porque é o maior país consumidor do mundo. Então eles compram muito, então eles deixam muito dinheiro para aquelas nações. Em contrapartida, eles não querem comprar com a Venezuela, né? Claro que não. Mas aonde que entra a Venezuela nesse jogo político? Aonde que entra a Venezuela? Então, para a gente entender aonde que entra a Venezuela nesse jogo, a gente tem que tentar entender o que os Estados Unidos faz, qual é a logística que os Estados Unidos faz para comprar o petróleo naqueles países e levar para os Estados Unidos. Para ele pegar o petróleo ali naqueles países, ele tem que passar pelo Estreito de Hormuz. Deve levar mais ou menos de 45 a 60 dias para eles levarem o petróleo do Oriente Médio até os Estados Unidos. Então, olha o gasto que esse país tem só com essa logística de transporte do petróleo. Deve ser um gasto absurdo. Sendo que da Venezuela para os Estados Unidos, seriam apenas 5 dias. De 4 a 5 dias no máximo. Então os Estados Unidos estariam ganhando muito se eles fizessem acordos com a Venezuela para comprar o petróleo da Venezuela. Então a gente vai ter que voltar aqui também, falando de história. Muita gente aí não gosta de história, acha que história é chata. Mas vamos voltar lá para a década de 50, 40, 60, vamos voltar lá atrás. E lembrar que na Venezuela existiam 2 partidos políticos. 2, tá? 2 partidos políticos, anotei aqui para não esquecer. Um era a Ação Democrática, um bloco Ação Democrática, o outro era o COPEI. Esses 2 países, eles fizeram, esses 2 partidos políticos, tá? Eram 2 partidos políticos, a Ação Democrática e o COPEI. Eles fizeram um acordo entre eles 2, venezuelanos, entre eles 2, de ficar alternando o poder entre si. Ora era um, ora era outro.
Mas esses dois partidos políticos fizeram um acordo com os Estados Unidos de vender petróleo barato para os Estados Unidos. Então, independente de quem ganhava as eleições na Venezuela, para os Estados Unidos pouco importa, porque eles já tinham um acordo de comprar petróleo barato. Então, durante décadas, mais de 40 anos, durante mais de 40 anos, olha lá, lê um livro de história, pesquisa que você vai ver. Durante mais de 40 anos, os Estados Unidos comprou petróleo da Venezuela com preço muito barato. Só o que estava acontecendo ali com a população? A população da Venezuela estava empobrecendo, estava empobrecida. O país estava sofrendo, porque você repara bem que muitas pessoas falam do Catar, dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita também, como o país é bonito, né? O país é rico, tem ouro exposto nas feiras. São países que vendem petróleo. A Venezuela era para estar nesse mesmo patamar ou até melhor, já que tem mais petróleo do que eles. Mas por causa desse acordo que existiu entre os Estados Unidos e esses dois partidos políticos, a sociedade empobrecia, não tinha comida para as pessoas comerem, não tinha infraestrutura, não tinha universidades. O país era um país muito pobre, embora tivesse muito petróleo. Era um país muito pobre. Então começou a existir grandes revoluções ali, grandes manifestações da população contra aquele governo, aqueles governos, contra até aquela situação. Porque o povo ele não tinha muito conhecimento desses acordos, né? O povo geralmente não tem muito conhecimento de acordos internacionais. Ele quer saber se a economia está funcionando, se tem emprego para eles, se tem qualidade de vida, o restante problema, não importa. O povo não quer saber se o governo é de direita, de esquerda, não está nem aí, ele quer qualidade de vida. Qualidade essa que o governo venezuelano não tinha, não estava tendo. Então começou a existir grandes revoluções, grandes revoltas da sociedade, e o exército reprimindo, as forças policiais reprimindo a sociedade, amando do governo. Foi então que em 1988, 89, não me recordo muito das datas, mas um ou outro, 88, 89, existiu uma grande manifestação mesmo, onde o exército foi convocado, preste atenção pessoal, o exército foi convocado para reprimir a população. Morreu naquela ocasião ali mais de 3.000 venezuelanos, eles foram massacrados pelo exército ali venezuelano. Foi então, pessoal, que apareceu, naquele momento que a sociedade venezuelana estava passando, apareceu um homem chamado Hugo Chávez, do exército, tá? Ele era tenente do exército talvez, acho que sim, tenente do exército, não tenho muita certeza, tenente do exército. E ele disse que ele não ia bater na população. Ele falou que ele não vou bater na população, vou lutar junto com a população precisa comer, a população precisa de emprego, a população precisa de saúde, precisa de segurança, precisa ser respeitada, a gente vai romper com os Estados Unidos. Ele veio com esse discurso popular. Lembra do primeiro vídeo que eu falei? Ele veio com aquele discurso popular, ele veio com aquele discurso totalmente pró-sociedade, dizendo que o venezuelano precisava de emprego, precisava de trabalho, precisava romper com o imperialismo, e enfim, sabe? Ele veio com todo esse clamor popular e a população comprou esse discurso dele, e depois de algum tempo, de alguns anos, ele conseguiu se eleger. Em 1998, ele conseguiu democraticamente se eleger. Democraticamente é bom que se diga, pessoal, que num primeiro momento o governo dele não foi ruim, não. Tá? Num primeiro momento. Criou 75 universidades públicas, né? Conseguiu tirar a Venezuela daquele caos que tinha por causa dessa questão do petróleo, desses acordos. Só que ele desagradou também muita gente, alguns empresários, né? Desagradou os Estados Unidos até em 2002 tentou tirar ele, se uniu junto com parte ali da oposição para tentar tirar o Chávez do poder, criando ali mecanismo para tentar tirar ele do poder. Enfim, aí aquela velha história, né, que na democracia, um dos pilares da democracia é a alternância de poder. Você não pode deixar um governante ficar ad eterno no poder.
Não pode. Você tem que alternar o poder. Só que a população venezuelana não queria deixar ele ali. E em contrapartida, ele também não queria sair do poder. Ele queria se manter no poder. Para se manter no poder, ele alterou a Constituição, sabe? Ele começou a reprimir opositores. Aí começou a voltar a ser tudo aquilo que ele combatia antes, né? Tudo aquilo que ele combatia antes, ele começou a querer ser. Reprimia a oposição, prendia opositores, a população voltou novamente a economia a ser dependente do petróleo, e com a queda do barril de petróleo, a sociedade venezuelana caiu economicamente falando, despencou economicamente falando, consequentemente desencadeou todo esse transtorno que a sociedade venezuelana está vivendo neste momento. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o raciocínio e a lógica. É complexa, é bem complexa, não é fácil de entender, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. Eu repito, se você não entendeu, deixa aqui um like, manda um direct, porque eu respondo novamente e faço até um outro vídeo explicando detalhadamente toda essa situação, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, não vou falar mais, porque senão vai ficar mais complexo ainda, tá certo? Então até o próximo vídeo, a gente se encontra aí nas aulas de Direito Constitucional, tá certo, pessoal? Um abraço, até o próximo.